Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, né? Shalom, graça e paz, como vocês falam aqui, né? Mas o importante é que nós estamos, como diz o Davi aqui, por mais que nós tenhamos o culto online, a igreja é fundamental, né? É relacionamento. E todo o plano de Deus passa pela igreja, instituição mesmo. A igreja, nenhuma igreja é perfeita. Se nós formos procurar uma igreja perfeita, nós não encontraremos, porque se ela for perfeita demais, certamente ela não está aqui na terra, ela já está lá no céu. Mas Deus nos força, posso dizer essa palavra, a nos relacionarmos uns com os outros mesmo, né? Uns com os outros, orando uns pelos outros, sujeitando uns aos outros, né? Ou seja, considerando o irmão melhor do que você. Essa é a nossa função como igreja, né? E muito mais do que nós falarmos somente do Evangelho de Cristo a todas as pessoas, se nós vivermos a igreja local constituída aqui, essa igreja batista aqui, nesse bairro, se ela praticar isso, as pessoas vão ver, né, nesta igreja o corpo de Cristo instituído de verdade. Isso não quer dizer que nós vamos nunca não vamos, né, como irmãos, que somos irmãos, cordeiros com Cristo, a gente não vai brigar, a gente não vai pisar no calo um do outro, não vai fazer um biquinho, né? É como um casamento. De vez em quando a gente dorme no sofá, dorme lá na casinha do cachorro, mas não dá para desistir, temos que ir até o fim, né? Então, a igreja é maravilhosa nessa parte. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quando o pastor pediu para que eu ministrasse uma palavra, eu aprendi a ouvir de um pastor, não me lembro quem foi, mas nós devemos sempre estar preparados, além de nós lermos no nosso dia a dia a palavra, como alimento para a nossa vida, né? Que é a base da nossa fé, a Bíblia, mas a gente sempre ouve alguma coisa, ou uma mensagem, ou uma palavra que salta mesmo da Bíblia no nosso coração, que naquela semana a gente se alimenta daquilo. Então eu procuro fazer isso. Eu ouço alguma coisa, eu leio e eu fico meditando naquela semana, tirando lições dali para mim, para minha vida, junto com a minha família, daquilo que eu posso, o que eu posso tirar dessa palavra que vai produzir frutos em mim, né? Que eu possa dar frutos, porque o mais importante para nós cristãos é nós darmos frutos, né? Uma figueira que não estava dando fruto, Jesus olhou para ela e amaldiçoou. Ele foi tirar um fruto da figueira lá, e não tinha frutos. Então nós temos que prestar atenção. E eu ouvi uma mensagem que foi só citado o profeta Eliseu, né? Então aí eu fui lá no texto e comecei a ler a história de Eliseu, as mais famosas, aquelas que todos nós conhecemos e que a gente já ouviu milhares de vezes, muitas pregações, homens importantes pregando, trazendo mensagens maravilhosas sobre esse homem. Mas eu queria compartilhar rapidamente com você aqui uma coisa que me chamou a atenção em tudo isso, para que nós possamos praticar no nosso dia a dia, né? Então, o texto é em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 8 em diante. Todos nós conhecemos a história de Eliseu. Eliseu era o aprendiz de Elias, escolhido por Deus. Se você ler um pouquinho do resumo, ninguém sabe muito bem de onde, não tem muita origem da família de Eliseu, mas sabe que os pais dele provavelmente eram bens, não era um homem pobre qualquer. Foi escolhido por Deus para ser um aprendiz de profeta, de Elias. E Eliseu não sofreu tantos perrengues como Elias. Eliseu, a vida dele como profeta de Deus foi um pouco mais tranquila, tendo em vista que as pessoas, na maioria dos milagres, as pessoas que foram até Eliseu, e ele ficava na dele, fazendo aquilo que Deus pedia, mas sempre foi, dá a impressão que na Bíblia, na história, ele sempre foi mais quieto, assim, ele ficava esperando a ordem de Deus, e naquilo que vinha para ele fazer,
ele fazia, né? Ele não estava nas mídias, não gostava muito de Facebook, nem de Instagram, ficava mais sossegado. Elias já foi para a caverna, botou fogo, né? Queimou o altar, né? Com 400 profetas, fez um pouquinho de barulho. Mas Eliseu, que queria ser igual a Elias, né? Quando ele pediu porção dobrada, ele queria ser igual a Elias, no mínimo, que ele via tanto, né? Ele admirava tanto o poder de Deus. Na verdade, o que ele via em Elias era como Deus usava a vida de Elias. Isso que Eliseu queria. E quando ele pediu porção dobrada, antes de Elias ser arrebatado, né? Ele queria ser no mínimo igual a Elias. E o tema dessa noite eu queria colocar se nós colocássemos um tema aqui seria experimentando o poder de Deus, ou em outras palavras, o sobrenatural de Deus, né? Porque nós cristãos, nós não podemos viver só do natural. Nós temos que viver do sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, né? Se nós na maioria das vezes, Deus e as pessoas na maioria das pessoas e das vezes, as pessoas só veem Deus quando acontece um grande milagre, uma coisa extraordinária, ou quando a mesma pessoa, mesmo que não seja cristã, no hospital, quando um cristão vai lá e ora, aquela pessoa é curada. Então as pessoas admiram, falam: olha, aconteceu um milagre, a pessoa estava na beira da morte, a igreja orou, os irmãos oraram, veio um pastor aqui e orou, e a pessoa ressuscitou. Ou em situações difíceis, né? Hoje eu caí em um tombo de escada, já é o segundo que eu caio. Eu fui colher acerola. Eu tenho 2 próteses, irmãos, eu não posso subir escada. Uma vez eu caí em cima de um morrinho de terra fofa. Deus falou para mim: ó, cuidado, hein? Aí eu fiquei legal, já estou fazendo fisioterapia, a perna está boa. Subi na escada hoje de novo, e a escada simplesmente quebrou. E a minha esposa e minha sogra estavam olhando para mim, a escada quebrou assim, eu caí, né, em cima de um pé de babosa também. Deus falou assim: olha, é a segunda vez, na próxima, ou seja, não suba em escada que você não pode, né? Mas quando eu caí, que eu vi que não aconteceu nada, que eu olhei para mim, que eu não posso tomar nenhuma queda, é muito perigoso, que eu fico pensando assim: meu Deus, será que a prótese saiu do lugar? Minha esposa vem querendo, ela fica mais brava comigo do que, né, o próprio Deus, queria me matar. Aí eu fiz os movimentos, falei: não, está tudo certo. E caído assim, de bruço mesmo, eu agradeci a Deus, falei: Senhor, obrigado pelo milagre, o Senhor me livrou de acontecer alguma coisa comigo. Eu prometo que eu não vou subir mais de escada. Deus falou: é isso mesmo. Então Deus, né, é uma coisa, não, mas é uma coisa assim, irmãos. Eu caí de uma escada de quase 2 metros, e não aconteceu nada. Eu caí de bruço, foi um milagre mesmo assim, né? Hoje mesmo, um pouquinho antes de eu vir para cá. Então, e os grandes milagres, né? Os grandes milagres que tem para acontecer na nossa vida, porque na nossa vida é assim. E o profeta Eliseu, dos 7, 8 milagres que tem aqui no capítulo 4, ele tem o milagre do azeite, a mulher sunamita, o machado, Naamã, lá no capítulo 5. Todos esses milagres foram coisas extraordinárias, que na maioria das vezes, do azeite, a mulher, né, ele pediu comida, a mulher disse para ele: olha, eu vou ler aqui o versículo 8 do capítulo 4, mas do azeite, do milagre do azeite, a mulher disse, ele falou: me dá um pouco de pão. Ela falou: não tenho, o resto que eu tenho eu vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer, porque a gente não tem mais azeite aqui. Mas como você é conhecido como o homem de Deus, e a Bíblia cita várias vezes aqui Eliseu como o homem de Deus. Era o homem de Deus, o homem que representava a Deus nas suas atitudes, porque, como eu disse, Eliseu era um recatado, falava muito, ele simplesmente fazia as coisas que Deus mandava, e as pessoas reconheciam ele, e as coisas que ele fazia eram milagres
É impressionante. Então a mulher deu lá as botijas vazias, pegou quantas tinha, encheu todas, e quando ela tinha, as botijas foram cheias, a hora que acabou, um grande milagre aconteceu, salvou a vida daquela mulher, do filho. E no capítulo 4, no versículo 8, vou ler aqui até o 10, diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disto, ela disse ao marido: sei que este homem sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocando nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. E assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. E depois nós vamos ler mais um texto aqui, mas esta aqui é a história do segundo milagre aqui do capítulo 4, que essa mulher rica alimentava Eliseu, e sempre conversava com ele, era amigo, falou que eles passavam lá para se alimentar, e ela conversando com ele, falou assim: puxa, esse homem é um homem de Deus, tem algo diferente nesse homem, por que a gente não ajuda ele, né? De vez dele ficar indo e voltando num caminho difícil, a gente constrói para ele um quartinho aqui, a gente constrói um quartinho, põe uma cama, põe a lamparina, tudo isso são coisas simples para nós, mas naquela época, irmãos, uma lamparina, uma cama, era uma coisa muito preciosa, era rara. Então aquela mulher deu o que ela tinha de melhor, como primeiro milagre aqui, do azeite, que a mulher só tinha um pouco de azeite e farinha, e também deu para o homem de Deus. Então, para nós podemos ter um relacionamento, ou experimentar algo sobrenatural, ou um milagre na nossa vida, primeiro nós precisamos investir na obra do Senhor. Investir na obra do Senhor. Como Eliseu, né? Ele não pensava. A partir do momento que ele recebeu a missão, ele começou a trabalhar para o Senhor, e as coisas iam sendo acrescentadas a ele, como eu disse aqui, né? Como que a gente investe na obra do Senhor? Primeiro, você foi salvo em Cristo. Um dia todos nós somos condenados ao inferno, à perdição, né? Isso é uma coisa que nós falamos. E nós estávamos pobres, miseráveis e nus, no lago de lodo. Eu pelo menos era assim. E aí Jesus nos salvou. Aceitamos eles. Fomos lavados, remidos, fomos escolhidos, chamados. E aí nós conhecemos Jesus. Fomos eu e você lavados, remidos, transformados pelo sangue de Jesus. E agora, por isso que nós estamos aqui nessa igreja, cultuando a Jesus, como diz o Davi aqui, desesperadamente, pedindo: vamos abrir o nosso coração. Vamos cultuar aquele que nos salvou, que nos remiu, né? Que nos tirou das trevas. Então, quando nós nos reunimos aqui e nós cantamos, nós não só cantamos da boca fora, não podemos cantar da boca para fora. Quando a gente vem aqui, nós vemos muito mais ofertar do que receber. Não é verdade? Deus espera que nós... O que é que você veio? Quando você sai à noite para vir para o culto, qual é a sua expectativa de Deus? Qual é a sua expectativa? O que é que você espera que Deus faça com você? Mas Deus fica esperando também de você o que é que você está trazendo para Ele. E não é condenação, não. Às vezes seu coração está apertado, às vezes você está magoado, ferido, chateado, às vezes você está amargurado, triste, às vezes você cometeu um erro, um pecado, às vezes você cometeu uma falha, como nós somos humanos. Mas quando você vem para o culto aqui, no relacionamento com os irmãos, que é a igreja reunida, não é verdade, irmãos? A igreja sai de casa e vem se reunir aqui na Assembleia dos Santos. Você é santo, você sabia? Separado. Somos santos. Não porque temos uma auréola e usamos asas como anjos, não. Porque somos separados, porque fomos comprados. O nosso nome está arrolado no livro da vida. Não somos mais pessoas comuns. Então, invista na obra do Senhor com seus talentos, com seus dons, com o seu dinheiro.
com seus relacionamentos, tudo na nossa vida agora passa a ser de Deus. Nós cantamos aqui que Ele é o nosso dono. Acabamos de cantar. Dono, não, quando você trabalha numa empresa, você não é dono, você faz o que o dono manda. Olha, o dono está te chamando para você fazer uma outra coisa, mas eu faço, eu aperto esse parafuso, mas a partir de agora você vai varrer a fábrica. Você fala, mas quem manda é o dono. Então nós não somos mais donos da nossa vida. Então, irmãos, para nós experimentarmos o milagre, nós precisamos investir na obra do Senhor. Qual que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é a seguinte: nós precisamos salvar pessoas. Salvar pessoas. O maior número possível. Essa é a nossa missão. Devemos investir com reconhecimento, né? Reconhecendo a Deus, reconhecendo os irmãos, os valores. Cada pessoa é diferente uma das outras. E no relacionamento da igreja, essa é a coisa mais difícil de entender. Que tem irmãos, nós somos diferentes, formados de formas diferentes. Tem uns que são bons em umas coisas e em outras coisas. Eu conheci um irmão que a casa dele, irmãos, era assim, parecia uma rodoviária. A gente ia lá, era cheia de gente o tempo todo, os filhos, os netos, a casa, a cozinha era grande, assim, como que era para receber, o tempo todo ele já tinha na geladeira sacos de coxinhas, refrigerantes, suco, porque as pessoas iam lá, e ele fazia aquilo com uma naturalidade incrível. Ele tinha um dom de receber as pessoas, hospitaleiro. E aquilo era um dom. As pessoas, vamos na casa do alemão, você podia chegar a qualquer hora lá, qualquer hora mesmo. Se você entrava, ele falava, vamos fazer um chá, vamos fazer uma coxinha, fica aqui, vamos conversar tudo. E a gente pensava, puxa vida, mas será que a gente não incomoda? Será que eles não têm vida? Meu Deus do céu. Mas eles, quando você não ia lá, eles ligavam, tá tudo bem, você não passou aqui, vem aqui tomar um café, mas você chega lá, já tinha, fulano acabou de sair daqui agora, e era assim. É um dom espetacular. Então, irmãos, para você experimentar o poder sobrenatural de Deus, não precisa de muita coisa. Precisa de reteté, nem de girar. Eu não tenho nada contra isso, não tem problema nenhum. Nem de metralhadora, nada disso. Você só precisa de uma coisa. Você precisa viver esta verdade na sua vida. Que você agora é santo, assim como Eliseu. O mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus. O mesmo Deus. E essa mulher resolveu fazer isto, e Eliseu aceitou, falando, legal, eu vou morar lá, fica mais fácil para mim, eu corto o caminho, eu vou morar aqui. E falou para o servo dele, vai lá e pergunta para a mulher o que ela quer em troca. No milagre de Naamã, ele veio, pediu para que a menina também, né, a menina escrava, foi levada como escrava. O Naamã era um líder de exército, chefe de um poderoso exército, mas a história, né, todo poderoso, forte, mas com lepra. E a menina que foi levada, israelita, levada para casa como escrava, e eles procurando a cura, e ele tinha vergonha de dizer, olha, quando eu disser para os meus homens que eu sou leproso, vai ser o meu fim. E a menina ouvia essa conversa e falou assim, olha, tem um homem de Deus em Israel, que se você for lá, ele pode te curar, ele tem poder para curar. E Naamã foi lá, acreditou naquela menina, e Deus usou isso dá uma outra mensagem, Deus usou aquela menina simples, sem ser pastora, bispa, sem ser nada, simplesmente disse, existe a resposta para a sua situação, para a sua lepra. Existe um homem de Deus em tal lugar, vai lá, fala com ele, e a cura virá. E ele foi. A gente conhece a história. Aí chegou lá, Eliseu, fala para ele, fala o seguinte, fala para ele mergulhar no Jordão 7 vezes, a gente conhece a história. Ele mergulhou, foi curado, ele queria pagar. Eliseu disse, não, simplesmente o poder de Deus sobre a sua vida vai se manifestar. Então ele foi curado. E essa mulher fez o quartinho, Eliseu aceitou, e ela falou assim, pergunta para ela, Eliseu perguntou, né, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela disse, olha, eu não quero nada, o que eu quero é servir ao Senhor, fazer a boa obra, ajudar você aqui. Mas nós sabemos que o poder de Deus estava sobre Eliseu, e certamente ele atendia, e ele ouvia a voz do Senhor,
Porque né, Eliseu, vocês vão ver que tanto era verdade que no caso de Naamã, o servo dele viu que o homem tinha muito dinheiro, depois que ele não cobrou nada, ele foi e pediu uma parte do dinheiro, enganou Naamã e falou assim: olha, seguinte, não dá para você arrumar 30 moedas de prata, mais umas roupas. E voltou, quando ele voltou, Eliseu falou: tudo bem, tudo bem. E aí, por que você foi pedir o dinheiro lá? Então quem falou para Eliseu que o servo dele tinha pedido dinheiro para Naamã, sendo que ele não cobrava? Certamente Deus tinha falado com ele, era a intimidade que ele tinha. Este homem era tão poderoso, eu acho que Eliseu tinha tanto poder de Deus, no poder mesmo do seu corpo, em volta dele, que ele não podia nem chegar muito perto das pessoas, que as pessoas caíam. Era um relacionamento muito íntimo com Deus. Porque eu acho que, eu estou dizendo que eu acho, porque a Bíblia não afirma isso, mas como ele veio de Elias foi arrebatado ao céu, né, foi transladado, sumiu numa carruagem de fogo. Você imagina isso acontecer, que tamanho é o poder de Deus ali. Então, ele sabia do desejo dessa mulher de ter filhos, porque ela não podia ter filhos, ela disse. Então, o Eliseu disse para ela assim: olha, vai lá, falou para o servo, vai lá e diz para ela que ela vai ter um filho. E o servo foi e disse: olha, Eliseu falou, o profeta falou assim: em recompensa aquilo que você fez por mim, você vai ter um filho. Ele falou assim: não brinca não, eu sou estéril e meu marido já é de idade. Não fala para ele brincar com isso não, que isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de acontecer. A segunda coisa que eu vi nesse texto, nessa lição aqui, na vida deste homem e nos milagres, é que você deixe o milagre acontecer. Às vezes nós não deixamos o grande milagre acontecer. Eu não sei com você, mas eu já tive dois milagres grandes na minha vida. Milagres que somente Deus, na última hora, poderia me salvar. E não tinha jeito. Eu ia perder uma casa. Eu financiei uma casa. Depois eu tive problemas na empresa, reduziu meu salário e não aguentei pagar a casa. E a casa ficou com as prestações atrasadas. E eu fui tentando pagar, fui acumulando, tudo ficou com 11 prestações. Aí veio lá a questão judicial, tudo. Aí chegou uma hora que eu sentei com a minha esposa e falei assim para ela: olha, querida, não vamos perder a casa, não vai ter jeito mesmo. Vamos nos conformar e vamos nos preparar, né? Vamos procurar outra casa, vir de aluguel e esperar a ação judicial, que não tem como a gente pagar isso. A dívida era de 25 mil. E eu tinha um carro, um Fox, que eu comprei financiado também. Como eu trabalhava na fábrica, eu tirava num preço menor tudo, mas estava financiado ainda. E o valor da dívida era 25 mil reais, eu precisava. E isso foi no sábado. Na segunda-feira, eu conversando com o meu cunhado, disse para ele: olha, eu estou nessa situação assim, está bem difícil tudo. Eu tenho um carro para vender, eu vou tentar vender para amenizar um pouco a situação do carro. E o carro é um Fox, é novinho o carro, zero. Eu falei: tudo bem, né? Se eu souber de alguém, eu te falo. Passou uns 5 minutos, ele me ligou e falou: tem um amigo meu que quer comprar o carro. Ele pode aí ver? Eu falei: pode. Aí ele foi lá ver o carro, era para a irmã dele. A irmã dele era conhecido nosso, foi lá, olhou o carro, viu, e falou assim: quanto você quer no carro? Eu falei assim: eu quero 25 mil reais. Só que o carro está alienado ainda, né? E aí a gente desconta, tanto que vai naquele procedimento que eu vou tirar, né? Ela falou assim: tudo bem. Ele falou assim: então, eu vou o seguinte, eu vou te dar os 25 mil, desse jeito, irmãos. Eu vou te dar os 25 mil, depois você continua pagando o carro. Eu olhei assim e falei assim: não. O Moisés olhou e falou assim: tá bom, só que eu vou levar o carro agora, pode ser? Falei: tudo bem. Peguei o documento, peguei o cheque, falei assim: mas pode ser. E continuei pagando o carro por 6 meses no meu nome. E a mulher nem ligava, eu que ligava para ela, falava: olha, tá tudo certo, tá tudo bem. Ela: tá tudo bem, você está pagando direitinho, tá tudo certo. Falava: olha, não, só tem certeza? Eu fui lá e quitei. Deus
me salvou, salvou, irmãos. Um milagre, não tinha como. Glória a Deus. Então, nós não acreditamos. Então, eu sou muito grato a Deus por este grande milagre. Mas eu mesmo aqui, quando eu vi isso, às vezes eu não... Quando a mulher falou assim, aos 25 mil, eu devia saber na hora. É Deus que está fazendo isso, né? Mas eu não. Mas o que é isso? Será que está tudo bem? Tem alguma coisa errada? A senhora não está se confundindo? Deixa o milagre acontecer na sua vida. Confia em Deus. Confia totalmente em Deus. Como a primeira mulher do azeite, aqui não quis saber. Deu o azeite para Eliseu e falou, se eu morrer, tudo bem, mas pelo menos eu investi na obra do Senhor. E ela pegou as botijas vazias. Às vezes nós temos que nos esvaziar mesmo, porque ele disse assim, traga as botijas vazias. Porque se as botijas estivessem cheias, ela não recebia o milagre. Então nós temos que nos esvaziar. E Deus sempre cuidando de nós. Às vezes Ele nos aperta mesmo em situações, não é para que nós castigar, é para que nós esvaziássemos de nós mesmos, para que Ele possa nos encher de azeite. Amém, irmãos? Então a segunda coisa, deixa o milagre acontecer. Não duvide. Não existe nada impossível para Deus. Em Marcos 10, 27, Jesus olhou para ele e respondeu, para os homens é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis. E aquela mulher acreditou, ela teve um filho mesmo, estéril. Só a palavra de Eliseu fez com que ela curasse, ela teve um grande milagre. Depois esse menino morreu, ela recorreu ao profeta de novo, ele disse, você me deu aquilo, você prometeu um filho para mim, agora meu filho morreu, se vira, vai lá e ora por ele. Brigou eu estou resumindo a história, que ela foi atrás de Eliseu quando o menino morreu, o menino sentiu dor de cabeça, passou mal e morreu. E ela falou assim, procura o profeta, foi Deus quem me deu. E a resposta vai vir de Deus no momento difícil. Ela foi atrás do profeta, o profeta mandou o servo lá, colocou o cajado, não funcionou, ele mesmo foi lá, deitou sobre o menino, colocou a boca, deu um sopro de vida e o menino ressuscitou. O milagre aconteceu novamente. A promessa de Deus foi cumprida. E a última coisa aqui, irmãos, o que Deus faz, ninguém desfaz, né? Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus não é homem para que minta, Números 23, versículo 19, e nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus tem uma promessa para você, e primeiro você precisa entender, quando a gente fala assim, Deus tem uma promessa para você, qual é a promessa que Deus tem para você? Qual é a promessa? Você sabe? Se você não sabe, você precisa saber. Não tem importância. Você precisa saber qual é a promessa de Deus para você. Qual que é a promessa? É para ser um empresário? É para ser um músico? É para ser um pastor? É para ser um líder? É para tocar uma comunidade, ajudar os necessitados? Qual é a promessa de Deus para você? As promessas que estão na Bíblia, nós já temos que tomar posse dela. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem 8.000 promessas, se eu não me engano, pastor, da Bíblia. Todas essas promessas são para nós, mas ela tem uma condicional antes. Se buscar, se você se humilhar, se você orar, se você me buscar, se você seguir os meus mandamentos, se ouvir a minha voz, então eu virei. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, existe uma condicional antes, porque somos nós que temos que nos dispor. E na maioria dos milagres de Eliseu, as pessoas foram até ele e disseram, olha, eu ouvi falar que você cura, olha, você é um homem de Deus, olha, eu tenho visto isso na sua vida. Ele ainda tirou o veneno da panela, que é uma mensagem muito famosa aqui, né? As pessoas colheram lá ele tinha uma escola de profetas que ensinava as pessoas a serem profetas, colheram o fruto, lá tinha uma erva venenosa, colocaram na panela, e quando os homens iam comer, falou assim, olha, tem veneno na panela. Aí Eliseu orou, ele só pode comer, com veneno e tudo, comer e não morreu. Foi tirado isso. Todos aqueles homens iam morrer, mais um grande milagre de Deus. Então, queridos, confie nas promessas de Deus. Ele cumpre todas as promessas que Ele fez para você. E se tem uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: essa mulher era uma pessoa simples. Era uma pessoa que morava numa cidade, numa casa, numa localidade.
Esse é o personagem da Bíblia aqui, a mulher sunamita. Era uma pessoa simples. Simples no sentido seguinte, tinha uma vida normal como nós. Tinha filhos, tinha problemas, tinha na escola, precisava trabalhar, tinha um marido, né? Tinha ali um espinho na carne, porque ela era estéril. E para as mulheres não ter filhos era muito triste, era muito desonroso. Mas ela era casada, tinha um marido, vivia sua vida normal. E o milagre chegou para aquela mulher, como nós. Então não perca a esperança. Continue buscando ao Senhor do seu jeito, é o que eu vou dizer. Busca ao Senhor da sua forma, do seu jeito. Mas aquilo que vier nas suas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças. Faça o melhor. Você só vai saber, se você sabe quando você agrada a Deus, da outra vez que eu preguei isso aqui, quando o seu coração está quebrantado. É verdade, quando o seu coração está quebrantado diante de Deus, é quando você diz assim, eu estou fazendo pouco, eu reconheço, eu mesmo reconheço que estou fazendo pouco para o Senhor. Por causa das más notícias, por causa de homens ou de palavras que foram ditas, eu recuei um pouco, fechei as portas, algumas portas dos relacionamentos, na convivência com as igrejas. Às vezes nós somos ofendidos, falamos palavras duras, recebemos palavras duras, e a gente coloca a culpa em Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se você tiver, a Bíblia diz assim, que nós perdoarmos. Essa é uma outra questão, mas assim, não deixe isso atrapalhar o seu relacionamento com Deus, para você experimentar o sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus precisa usar você como Elias, no ônibus, no trabalho, na família, em casa, fora da igreja. Nós temos um pastor da igreja que é o líder do rebanho. É importante. Às vezes chamamos o pastor para orar, para as situações, para os velórios, para as situações mais difíceis. Mas todo o poder foi nos dado a quem? A todos nós. Toda a autoridade foi nos dada a quem? A todos nós. Você pode orar por uma pessoa com câncer, com AIDS. Você pode fazer qualquer coisa ali. Você é o homem de Deus, a mulher de Deus, estabelecido naquele local, naquela hora. Se tiver 2 ou 3, melhor. Mas se tiver só você, e não é só nas situações difíceis mesmo. Se você não... Nós precisamos analisar o seguinte, eu estou terminando, irmãos. Se você vê que a sua vida não está fluindo bem, que os frutos não estão acontecendo, procure melhorar. Saia da rotina, saia da mediocridade, saia da média, suba um pouquinho o seu livro, leia um livro, leia a Bíblia, faça um jejum, corta um cafezinho, busque a Deus, não deixe a chama se esfriar. Meça, né? Esteja sempre com Deus, esteja sempre preparado, porque a qualquer momento alguém vai encostar em você e vai pedir uma oração, e vai pedir um conselho, e vai pedir uma palavra. Não deixe a acusação do diabo te rebaixar, abaixar a sua fronte, né? Eu dizia para os caras sempre, cabeça erguida. Isso não quer dizer que você não vai ficar triste, isso não quer dizer que você não vai ficar decepcionado, que você não chora, que você não tem medo. São sentimentos, mas, né, sabemos que a batalha sempre vai vencer. Nós sempre vamos vencer as batalhas, verdade? E na prática do dia a dia. Então essa mulher, ela experimentou um grande milagre de Deus. E ela é o seguinte, ela não tinha... eu ia falar aqui, mas não vou falar. Eu ia falar que ela não tinha cabelo comprido, que usava saia, mas não vou falar. Não era nada extraordinário. Fazia nada, o sobrenatural não é o gritar, o rodopiar, não é isso, sentir um frio na espinha, não. O sobrenatural é você servir a Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração. Com alegria, com pureza. Porque, além disso, do Salmo 14, se eu não me engano, diz assim, Senhor, quem subirá, quem habitará nos seus santos lugares? Quem tem um coração puro e as mãos limpas. Quem tem um coração puro, pureza de coração, como criança. Amém, irmãos? Então, eu quero que você nessa semana, eu queria chamar um grupo de louvor, para a gente cantar Rompendo em Fé. Eu gosto muito dessa música aí. E aí a gente encerra aqui, pastor.
não viva, sabe, irmãos, a gente tem que experimentar, se não for todos os dias, mas pelo menos uma vezinha por mês, um milagre de Deus. Porque se a gente fosse analisar friamente, assim, quando a partir da meia-noite, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então quando você levanta e respira, já seria um grande milagre, né? Porque se Deus fizer assim, ó, acabou, o coraçãozinho para de bater e você já era, né? Mas Deus nos permite que nós vivamos, né? Então esse cântico foi até muito legal. Eu gosto, é antigo, né? É uma relíquia da música, né? Gospel, né? E essa é uma oração. Então fique de pé. Faça essa oração junto com o pessoal do louvor aqui, enquanto nós vamos orando. Feche os seus olhos e cante com todo o seu coração. Provada diante de Deus os milagres que você precisa. Qual é o milagre que você precisa nessa semana, neste mês? Qual é o milagre que você precisa? Ore, ore a Deus. Senhor, que o sobrenatural venha acontecer nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Aqueles que nessa noite têm uma enfermidade, os médicos se enganou, o advogado disse que não tem mais jeito. Essa semana recebi uma notícia de um advogado, Senhor, que disse que a minha situação era impossível. Eu apresento diante do Senhor. Existem famílias, filhos e filhas que estão em situação difícil agora, Senhor, em leitos de hospitais, causas na justiça, problemas familiares, conjugais. Deus, opera um milagre em nome de Jesus. Nossos parentes que estão perdidos, que estão, Senhor, desorientados, nossos vizinhos, meu vizinho, Senhor, que está com meningite, internado, estado gravíssimo, Senhor, apresenta a vida dele agora. Assim como o Senhor usou a vida de Eliseu, usa essa igreja que nós estamos orando, faz um milagre, alcança,